Olá pessoal, tudo bem? Flávio Grisibowski. Marcela Brunhara. Nós somos o Casal Hipnose e hoje a gente vai bater um papo sobre algo que, se você tem algum medo, algum receio, algum desconforto, qualquer coisa relacionada à hipnose, a gente vai deixar você tranquilo, calmo e sossegado para você saber que você não precisa ter medo, desconforto nenhum relacionado à hipnose. Então a gente vai falar sobre os medos mais comuns e os mitos também mais comuns que existem sobre a hipnose. É só acompanhar nesse vídeo. Pessoal, por que você acha que as pessoas têm medo da hipnose? Você tem alguma dica? Alguma sugestão do porquê que as pessoas têm medo de hipnose? Responda você. Então vamos lá. As pessoas elas têm medo de hipnose por um aspecto muito comum que aconteceu em toda a história da nossa hipnose, né? Preconceito, exatamente isso que a Marcela falou. Não era isso que você ia falar, mas... Não, mas eu ia falar isso, eu ia falar que era preconceito, e é preconceito. E o preconceito, muita gente acaba vendo, entendendo a palavra de uma forma como se fosse algo pejorativo, né? Mas não, no sentido literal da palavra mesmo, preconceito. É uma preconcepção sobre o que é hipnose. Esse que é o grande problema que eu vejo, né, na hipnose. Só que tem também um outro detalhe relacionado à história da hipnose, que até mesmo facilita o entendimento do porquê as pessoas têm medo da hipnose. A hipnose ela sempre foi meio underground, assim, né? Sempre foi meio que uma prática que as pessoas meio que utilizam como algo sobrenatural, algo místico, algo relacionado a uma questão de controle, uma questão de poder sobre outra pessoa, né? Da pessoa simplesmente entrar num estado em que ela está completamente, digamos, propensa a fazer o que ela não quer, a simplesmente tomar decisões e ações fora do controle dela. E infelizmente o entretenimento ao longo de alguns séculos, eu digo séculos aí, coloco 1800, 1900, nos anos 2000, infelizmente isso acaba acontecendo. E isso mancha muito o nome da hipnose, porque infelizmente gera um receio, um desconforto ao desconhecido. Então a hipnose ela acaba batendo muito nessa tecla histórica. Então, sabendo de tudo isso, a gente vai listar os principais medos e mitos relacionados à hipnose. E o medo número 1, na verdade o receio, o desconforto número 1, é que as pessoas acham que elas vão ficar presas no estado de hipnose. O que você tem a dizer sobre isso? Não, você não fica preso em hipnose. O que acontece é que o estado de hipnose é um estado tão bom, mas tão gostoso, principalmente vinculando a questão do cansaço. Você consegue descansar tanto, em tão pouco tempo, poucos segundos, poucos minutos, que é tão gostoso que você quer ficar naquele estado. Então você não fica preso, mas você quer permanecer naquele estado. A pessoa às vezes diz pra você, abre os olhos, você não quer abrir os olhos. Principalmente se você está num estado onde eu não vou me aprofundar aqui agora, mas que chama de estado de esdeio, que é onde a pessoa está num estado de hipnose tão profunda, mas tão profunda, onde ela simplesmente tá nem aí pro que você fala, tá nem aí para as sugestões que você dá. Não é um estado utilizado na clínica, por exemplo, para você, questões de sugestões ou o que for. É um estado, a pessoa simplesmente tá ali, aproveitando aquele estado. Nossa, assim, é um dos estados muito utilizado, né, no pré-operatório, pós-operatório, meu Deus, a recuperação... Dentro do usa muito. É, assim, exponencialmente... E no descanso também. Toda noite, eu entro em auto-hipnose, eu entro em estado de desdeio e eu entro num sono fisiológico. Eu acordo renovadíssimo. Então não, você não vai ficar preso em hipnose. Mas talvez você queira continuar no estado de hipnose, porque você quer. Que aí linka com um outro medo, que é a questão de perder o controle. A pessoa perde o controle quando ela está em hipnose? Mas não tem como ela perder o controle em hipnose. Eu vou explicar por quê, tá? Nenhuma pessoa perde controle nenhum no estado de hipnose, tá? O estado de hipnose é considerado um estado de percepção da nossa mente alterado, ou seja, a nossa mente altera alguns detalhes dentro do estado de hipnose em que a gente percebe as coisas de uma maneira diferente, tá? Mas não quer dizer que as tuas ações voluntárias elas sejam bloqueadas.
Então, você não perde nenhum controle de nada em hipnose. O fato de você estar num estado de hipnose, que geralmente está associado a um estado de relaxamento, a um estado de tranquilidade, como a Marcela falou, tem tudo a ver com o fato de você simplesmente estar tão focado na tua mente que você está vivenciando aquilo. Porém, se alguma pessoa chega, fala para você fazer alguma coisa, pede para que você faça alguma determinada coisa, você não vai fazer nada contra a tua vontade. Você simplesmente tem o controle de tudo. Se você tiver com vontade de ir no banheiro, quer fazer xixi, você simplesmente levanta e vai fazer xixi, mostra que você tem controle absoluto. E isso acontece em hipnose. É completamente normal, completamente natural, então ninguém perde o controle no estado de hipnose. A única coisa que pode acontecer dentro do estado de hipnose é você aceitar ou não uma sugestão dada pelo hipnotista, pela pessoa que está te hipnotizando. Porém, essa sugestão, ela passa por uma avaliação da nossa mente para ver se é uma sugestão congruente ou não. Se é uma sugestão ética ou não. Às vezes, imagina só, imagina a situação. Você tá lá, tá em hipnose, tá relaxadão, tá tranquilo, tal, vivenciando aquela experiência maravilhosa, e o hipnotista ele fala para você: agora eu quero que você levante, pegue uma faca e mate a primeira pessoa que você vê na frente. Isso é um grande absurdo, porque a informação ela passa por uma peneira mental nossa, e essa peneira mental a gente vai observar e vai falar: ué, peraí, isso é contra quem eu sou. Isso não sou eu. Então a sugestão ela não é aceita. Então não tem como você perder o controle em hipnose e entregar o controle da sua mente para outra pessoa. Isso não acontece. Ninguém perde o controle. E é muito engraçado porque as pessoas elas sempre questionam a gente sobre esses medos. E esses medos são os dois medos mais comuns. A pessoa tem medo de ficar presa em hipnose e perder o controle de hipnose. Esses dois medos são os medos mais comuns. E é interessante salientar que quando a pessoa pergunta isso pra gente, não é porque ela quer só tirar dúvida. É porque ela busca uma alternativa para ela mudar a vida dela, mas ela tem receio daquilo. Então, a nossa função aqui é deixar claro para você que está vendo esse vídeo que você não precisa ter receio algum de fazer hipnose. A hipnose ela não tem nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer hipnose. E você perder o controle e principalmente você ficar preso nesse estado de hipnose contra a sua vontade, isso não acontece. Nós podemos garantir com grande tranquilidade que isso não acontece. Então, o controle, ele é só teu. Você tem o controle de absolutamente tudo, tudo. Então, na verdade, o que eu sempre costumo falar, você não perde o controle, você ganha o controle. Porque muita coisa que você não consegue fazer sem estar em hipnose, você consegue fazer estando em hipnose. Por exemplo, esquecer o nome. Você não consegue esquecer o teu nome agora sem estar em hipnose. Mas em estado de hipnose, você consegue. Ou seja, você ganha o controle para poder fazer algo. Esse foi um exemplo de entretenimento, mas agora traz esse exemplo para a questão de cansaço, de ansiedade, de dor de cabeça, de questões realmente úteis para a tua vida, que você pode, sabe, ir utilizando para N aspectos, motivação, concentração, foco, fadiga, o que for. Você ganha o controle e o controle é teu. Então se alguém virar para você e falar assim, eu duvido, você fala, eu também duvido. Vem, tenta me hipnotizar, o controle é meu, você não vai conseguir. E a pessoa não vai conseguir. Não tem batalha de mente, daí entra um outro. Então, que nem o Flávio falou, que esses dois são os mais questionados, geralmente, né? Que as pessoas mais têm medo, porque os outros vocês vão ver o quanto eles correlacionam com essa questão do perder o controle, do ficar preso, né? E o perder o controle. É muito importante deixar claro isso, sabe? A nossa função de falar sobre os medos e mitos da hipnose é para que você, que talvez em algum momento da sua vida precise de uma terapia, precise melhorar algum aspecto da tua vida, saiba que a hipnose ela serve exatamente para isso. E a gente quer deixar claro para você que você não precisa ter medo, desconforto, receio algum
de vivenciar essa experiência. Ou não só no quesito terapia. Às vezes você sozinho em casa mesmo, você vai ouvir um áudio de auto-hipnose, mas você fica meio receoso. Peraí, eu vou ouvir um áudio de auto-hipnose e aí será que eu vou perder o controle? Será que eu vou ficar preso? Será que isso vai mexer com a minha cabeça? Não, você tem o total controle, você tá ali, de olhos fechados, com fone de ouvido, seguindo as instruções. Se você quiser abrir os olhos, se você quiser levantar, se você quiser pausar, você faz o que você quiser, quando você quiser. O que a gente aconselha é que você, se você realmente quer colher os benefícios, os resultados que a auto-hipnose tem para te oferecer, digamos nesse caso do áudio de auto-hipnose, é que você se engaje de forma ativa e siga as instruções. Mas se você quiser até mesmo provar para si mesmo, o controle é meu. Faz esse teste, veja, o controle é teu. Eu posso falar no áudio e agora você perde o total controle. Você vai rir na minha cara, você vai falar, que idiota. Porque realmente é idiotice. É muito importante deixar isso claro, tá bem? Espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá? E também fique tranquilo, porque não é que, mas poxa, realmente eu tinha esse medo e é um medo bobo. Geralmente eu não perguntei pra outra pessoa quando, sei lá, alguém me falou que faz hipnose, eu não perguntei isso porque eu achei que era um medo bobo, fiquei com vergonha de perguntar isso, a pessoa tira sarro da minha cara. É extremamente natural. As pessoas, elas têm esses receios, elas têm esses medos por causa da mídia, né? Por causa daquilo que a gente estava falando no início do vídeo. Então, qualquer medo, qualquer receio, qualquer mito, qualquer coisa que você tenha, deixa aqui nos comentários que a gente vai e esclarece isso. Sabe, não é o que eu sempre falo. Dúvida boba é aquela dúvida que você não questiona, que você não pergunta, que você não externaliza. Porque você sempre vai ficar com aquela dúvida, achando que é boba, e por consequência você vai se privar de experimentar um estado tão benéfico, tão maravilhoso, que pode mudar a tua vida. De resultado, né? É? Bem, em cima desses dois aspectos, vamos falar um pouquinho sobre o medo que as pessoas têm de fazer o que elas não querem, tá? Quando a gente fala sobre a pessoa ficar presa no estado de hipnose e realmente perder o controle, isso entra muito na questão do perder o controle, o fato da pessoa fazer o que ela não quer. Então, assim, se em estado de hipnose alguém te falar para você matar alguém, vamos pegar pesado aí, matar alguém ou fazer alguma coisa muito ruim para outra pessoa. Dá esses exemplos pesados assim. Um advogado aqui que Não, mas assim, falando sobre você fazer algo que não é da tua percepção de vida, algo que não te dá prazer e tudo mais, você não vai fazer aquilo. A não ser que você realmente queira. Daí não é a hipnose, sim, é a tua vontade. Porém, você não vai fazer algo que você não queira. Você não vai se submeter a uma situação que você não queira vivenciar. Posso fazer um parênteses? Claro. Você não faz nada em hipnose que você não faria sem estar em hipnose. Nossa, muito legal isso. É que nem a questão do bêbado. Eu fiz isso porque eu tava bêbado. Não, você fez isso porque você quis fazer. O fato de estar bêbado fez com que você ficasse mais predisposto a fazer aquilo. A fazer aquilo que você já queria. Exatamente. Então, por exemplo, você quer fazer algo. Aí você tá em hipnose, alguém te dá aquela sugestão. Aí você vai e faz aquilo, mas você faria, você já queria fazer aquilo mesmo sem estar em hipnose. Então, a pessoa, digamos que te coloca em hipnose, ela vai te dar uma sugestão. E a sugestão só é aceita ou não, porque você tem o controle se você quiser aceitar. É muito importante isso. E o legal, vamos falar um pouquinho agora do conceito de terapia, falar das pessoas que querem que a hipnose ajude elas, tá? Tem uma coisa que acontece no nosso dia a dia, quando a gente vê pessoas que buscam terapia, que é o seguinte. As pessoas, elas têm medo de perder o controle e fazer algo que elas não querem. Só que quando elas chegam no ambiente de terapia, a gente identifica que a grande maioria das pessoas, elas querem que a gente entre na mente delas, mexa com algumas coisas lá dentro, nossa, fale algumas palavras mágicas. Fale algumas palavras mágicas, a gente resolva aquilo. Estalhe o dedo. Faça com que a pessoa esqueça tudo aquilo para que ela não lembre do que aconteceu e ela tenha uma nova vida. Então, olha que incongruência. A pessoa ela tem medo de perder o controle e fazer o que ela não quer. Só que quando ela busca terapia, ela quer que a gente assuma o controle da mente dela, faça as mudanças que estão ali dentro, que precisam ser feitas,
A gente vai falar sobre se a pessoa em hipnose ela esquece das coisas ou não, tá? Mas ela quer esquecer daquilo que aconteceu e simplesmente ter uma vida nova, como se um botãozinho fosse virado lá dentro e acontecesse. Eu acho que esse passe de mágica, essas palavras mágicas, estalar de dedo, agora eu tenho uma vida perfeita, maravilhosa e nada nunca aconteceu. E assim, eu sou uma pessoa passiva que não preciso fazer nada. Pelo contrário. Hipnose não é nada disso. Não é nada disso. E se você quer alguma mudança, você é o responsável por essa mudança. O hipnotista, ele é um GPS que vai te guiar. Mas quem é o responsável pela mudança é você. Se você sentar na cadeira, por exemplo, você procura uma terapia, você senta na poltrona do hipnotista e ele vai falando algumas palavras, vai te conduzindo, vai sendo GPS e você não está engajado de forma ativa. Ele manda, vamos dar esse exemplo do GPS, ele diz para você ir reto, você resolve virar. Aí ele recalcula a rota, aí ele diz pra você virar, você resolve reto, você vai fazendo isso, não vai adiantar, não vai adiantar. E a culpa não é do hipnotista. Só que o que acontece? A pessoa vira e fala assim, hipnose não funciona pra mim, o hipnotista era uma bosta, a hipnose não deu certo, a hipnose não funcionou. Não, foi você que não seguiu a instrução, foi você que não assumiu a responsabilidade pela tua vida, pela tua mudança e não quis fazer. Tanto no ambiente terapêutico, quanto no ambiente depois da terapia, porque não adianta nada, você vem aqui, por exemplo, na clínica, a gente faz a terapia contigo, aí você sai daqui e continua tendo a mesma vida, as mesmas atitudes, a mesma rotina, o mesmo tudo. Você vai continuar da mesma maneira. E sim, eu me exalto, porque é algo realmente que as pessoas, elas querem, mas no fundo não querem. Elas querem mudar, mas elas não estão dispostas a pagar o preço da mudança. E a pagar o preço, eu não digo preço financeiro, a pagar o preço de eu quero, por exemplo, parar de fumar. Mas eu não estou afim de deixar de encontrar aqueles meus amigos no happy hour, onde todo mundo fuma. Eu quero parar de beber, mas eu não quero deixar de ir ali no bar, não sei o quê. Não! Você está realmente disposto a pagar o preço, a mudar de ambiente, a parar de fazer aquilo que você fazia para mudar? Tô. Chega, não aguento mais essa vida que eu tenho. Eu tô disposto, eu faço o que for preciso. Aí sim a terapia vai funcionar. Porque você tá assumindo a responsabilidade da tua vida e tá fazendo acontecer. Mas enquanto você espera que a outra pessoa assuma a responsabilidade da tua vida e faça as coisas por você, a tua vida não vai mudar, não vai melhorar. Por isso que a hipnose não é um passe de mágica. É exatamente por isso que a Marcela pontuou aqui de uma maneira completamente maravilhosa. Exaltada. Mas é que eu me exalto porque eu vejo o potencial que a hipnose tem, o potencial que tem para realmente mudar a vida das pessoas, e não sou eu que estou mudando a vida daquele cliente, ou eu que estou mudando a vida daquela pessoa que está ouvindo o áudio de hipnose. Não, eu estou guiando a pessoa, ou você está guiando a pessoa, é você que está mudando a sua vida. É você que está permitindo que a tua vida mude. Eu vejo o potencial que a hipnose tem, porque a minha vida já mudou e muda constantemente por causa da hipnose. A do Flávio, a gente já viu milhares de vidas sendo mudadas por causa da hipnose e continua vendo. E aí, de repente, a gente vê a pessoa tem a faca e o queijo na mão, mas ela espera essa mágica e essa mágica não acontece. E não vai acontecer. A mágica não vai acontecer. Até porque, se essa questão de fechar os olhos, falou algumas palavras mágicas, salou o dedo, tudo melhorou, ok, seria maravilhoso, mas também seria extremamente perigoso se essa mágica acontecesse. Pensa, inverte ela para o lado negativo. Olha o perigo. E a nossa evolução não permite que isso aconteça. A gente tem algo dentro do nosso subconsciente que chama autopreservação, nosso mecanismo de proteção. Ele não permite que isso aconteça. Então, por mais que você queira, pelo amor de Deus, fala umas palavras mágicas aqui, muda a minha vida. Entra na minha cabeça e resolve o que tá aqui dentro. Não, o Flávio não vai mudar a minha vida. Minha vida só vai mudar se eu quiser. Poxa, eu não vou mudar a tua vida? Se eu quiser, sim. Poxa. Então, esqueça que você vai mudar a vida de alguém. Isso no contexto da hipnose ou fora do contexto de hipnose. A pessoa só muda se ela quiser.
Se realmente for interessante para ela. Exatamente. Você já cansou de ouvir isso. Você nunca vai mudar alguém. Eu tô namorando com uma pessoa, eu queria tanto que essa pessoa fosse diferente. Agora, fugindo um pouquinho da questão da hipnose, né? Queria tanto mudar essa pessoa. E aí, quantas vezes você já ouviu? Você não muda ninguém, você não muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. É a mesma coisa na hipnose. A pessoa só muda se ela quiser. Entendido? Espero que sim. Agora vamos pautar o seguinte, que eu acho muito interessante a gente falar, porque assim... Retomando o estado. Volta, calma. Quando as pessoas falam que hipnose é dormir, ou que quando estiverem em hipnose elas estarão dormindo, isso é um grande absurdo. Isso não acontece. A pessoa que está em estado de hipnose, ela não está dormindo, pelo contrário, ela está muito focada e desperta. Porém, ela está relaxada e geralmente com os olhos fechados. Só que, quando o termo hipnose surgiu, as pessoas que inventaram o termo hipnose, eles achavam que hipnose estava relacionado a dormir. Olha que maluco. Hipnos é o deus grego do sono. E surgiu um cara chamado James Braid. E esse cidadão, ele que foi o cara que criou o termo hipnose, porque ele acreditava que hipnose tinha a ver com dormir, tinha a ver com o estado de sono. E isso foi? Isso em 1840, 1850, bastante tempo. Então as pessoas estavam naquele estado de relaxamento, aquele estado de hiperfoco, relaxados e tudo mais, só que para quem via de fora, principalmente ele, um pesquisador, ele olhava aquilo e falava, bem, a pessoa está dormindo. Então eu vou dar o nome disso de hipnose em homenagem a Hipnos, que é o deus do sono. Porém, estudando um pouco mais a fundo, ele se ligou que não tinha nada a ver com dormir, nada a ver com sono. E sim que era um estado de hiperfoco associado a uma percepção de foco de uma ideia. Então ele quis mudar o nome para monoideísmo, que era um nome horrível. Só que já tinha pego o nome hipnose, já tinha caído no conto da galera. Que bom. Então ficou hipnose por isso. Então ainda algumas pessoas acreditam que a hipnose tem a ver com o estado de dormir, com o fato de estar dormindo. Então a pessoa que está em hipnose, ela não está dormindo. Ela está naquele estado de relaxamento, mas ela está com a mente dela trabalhando, focada, funcionando muito bem e nada a ver com estar dormindo, não. Então, se você acha que hipnose é dormir, pode cortar isso do teu entendimento, porque isso não acontece em hipnose. O que pode acontecer é você entrar em hipnose para dormir. Digamos que o teu foco é dormir. Dormir com qualidade, dormir melhor, dormir... Enfim, você tem o objetivo de dormir. Aí você entra em auto-hipnose, ou alguém te conduz, né, te guia no estado de hipnose, e aí você fica naquele estado, a pessoa não te tira daquele estado, e simplesmente o teu corpo entra no estado fisiológico. Você dorme de forma fisiológica, mas você não dormiu por causa da hipnose. Só dormiu porque a pessoa te colocou em hipnose e você ficou lá. E aí, por exemplo, era o momento para você dormir, você estava cansado, você ia dormir de qualquer jeito. Você relaxou tanto ao ponto de dormir. Exatamente. E aí, o teu sono, ele vai ser muito mais reparador. A qualidade é outra coisa, é outro estado. E aí, mas daí se eu não fico preso, eu dormi em hipnose, e aí, o que acontece? Como que eu vou acordar? Como que eu vou sair desse estado? A pessoa vai ter que voltar ali e falar, abre os olhos? Não, simplesmente quando o teu corpo cessar, digamos, você tá ali dormindo, aí deu o tempo que você tinha pra dormir, o teu fisiológico, né, já recuperou as energias, a bateria encheu? Exatamente, você simplesmente abre os olhos. Ou então, o que acontece? Eu entro em auto-hipnose, aí eu entro em SDAY, que nem eu comentei antes, e aí eu durmo. Eu entro em sono fisiológico. Só que antes de entrar em auto-hipnose, eu me sugestiono o horário que eu quero acordar. Às 5 horas da manhã, eu vou emergir. Emergir é a palavra que a gente utiliza para sair do estado de hipnose. Então, às 5 horas da manhã, eu vou sair do estado de hipnose, me sentindo muito bem, muito energizada, preparada para o dia. Ou seja, eu me dei a sugestão que às 5 horas eu quero sair do estado de hipnose. E aí, o que acontece? O meu corpo já se prepara, eu durmo, aí eu entro em auto-hipnose, entro em SDAY, entro no sono fisiológico, e às 5 horas da manhã, um pouquinho antes de tocar o despertador, eu simplesmente abro o olho e acordo. Nossa, é muito bom, funciona muito bem. E pra gente que vai estar sempre falando sobre como você combate o cansaço,
a gente vai estar falando muito sobre como a hipnose combate o cansaço. Então acompanhe os nossos vídeos para você saber mais sobre isso. Porque as pessoas que estão cansadas, elas precisam de ajuda. E a hipnose é uma excelente ferramenta para ajudar dentro desse contexto. Tá bom? E voltando um pouquinho na questão de fazer o que não quer, as pessoas elas também têm medo de contar segredo, né? Contar segredo, nossa. E isso tanto em contexto de terapia, entretenimento, ou até mesmo, por exemplo, você tá em casa ouvindo, aí você vê aqui a playlist de áudios de auto-hipnose, ou então no Telegram, nosso grupo de Telegram, você vê um áudio de auto-hipnose, e aí fica meio receoso, peraí, eu tô em casa, tem outras pessoas aqui, eu vou entrar num estado de hipnose, e aí eu vou falar o que eu não quero, vou contar segredos, sei lá. Não, você não vai contar segredo nenhum. Lembra, você não vai fazer nada em hipnose que você não faria sem estar em hipnose. Por exemplo, no contexto de terapia, é muito importante que o cliente confie no terapeuta e fale e conte porque quer contar. Mas ele não vai contar nada que não queira porque está em hipnose. Estou em hipnose e Flávio me pergunta alguma coisa. Se eu não quero contar, eu não conto. Se eu tô em hipnose, alguém brota, por exemplo, tô em hipnose em casa ouvindo um áudio, minha mãe brota no quarto e me pergunta alguma coisa. E aí eu começo a responder ela sem saber o que eu tô respondendo porque eu tô em hipnose. Isso não acontece. Você só fala aquilo que você quer falar. Se você não quiser falar, você também não fala. Terapia, às vezes, o cliente não abre a boca, não fala nada. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe. Simplesmente ressignifica utilizando algumas técnicas específicas para a pessoa quando ela não quer contar, quando ela não quer falar. E tá tudo bem, a gente respeita e a gente tem um arsenal para utilizar nesses casos, né? Existem outras abordagens que a gente pode utilizar nesse tipo de situação. Então fique tranquilo. Você aí, por exemplo, quer ouvir um áudio de auto-hipnose, você não vai falar o que você não quer, você não vai contar segredo, você tá em hipnose, de repente alguém vai aparecer do teu lado, vai te fazer uma pergunta, você vai responder aquela pergunta e não vai lembrar, você não vai responder se você não quiser. Se você quiser, você vai lembrar que você respondeu, você está completamente consciente do que está acontecendo e você lembra de absolutamente tudo. Tá, então, com relação a contar segredo, pode ficar sossegado, não é a hipnose que vai fazer você contar nenhum segredo, tá? Tem um outro receio, um outro medo das pessoas, que isso é um pouco mais recente, eu acho que a gente... eu acho que falou pouco para as pessoas sobre esse novo medo, que é a pessoa entrar na minha cabeça e fazer uma bagunça na minha cabeça. Tem gente que tem esse medo, de que em hipnose alguém vai entrar na cabeça dela e vai fazer uma bagunça lá dentro. Eu acho que esse medo às vezes está mais relacionado com alguém de fora. Digamos, você vai fazer alguma coisa relacionada com hipnose, você vai ouvir um áudio de hipnose, alguma coisa assim, e eu não conheço muito de hipnose. Eu fico receosa, meu Deus, vão entrar na mente do Flávio, vão mexer ali e o Flávio não vai mexer o mesmo. Sim, é outra pessoa tentando alertar você de que alguém vai mexer na tua cabeça, tá? Isso não acontece, eu vou explicar por quê, é muito simples entender o porquê, tá? Quando a gente está falando de uma mudança, existem dois tipos de questões que podem ser mudadas dentro da nossa mente, tá? Uma delas é a mudança de percepção da realidade, que a hipnose é uma ferramenta para que você perceba a realidade de uma maneira diferente. Às vezes alguma coisa que para você não vale nada, às vezes ela pode começar a dar muita alegria, às vezes uma situação que em algum momento foi muito ruim pode se transformar numa situação muito boa, prazerosa. A hipnose ela trabalha muito essa percepção de realidade diferenciada. E juntamente com isso... Posso só fazer um parênteses também, antes de você ir para outro aspecto, né? Essa é a questão da percepção de realidade alterada, porque às vezes ela pode passar um sentido meio... Espera aí, estão dizendo que não vai mexer na minha cabeça. Mas a percepção de realidade alterada, isso não é uma coisa legal. Pois é. Às vezes pode parecer isso. Nada mais é do que você enxergar aquela questão de um outro ângulo. Simples. Por exemplo, eu tô aqui, eu tô olhando, digamos, tem uma garrafinha de água aqui do lado. Eu tô olhando aqui. E aí, digamos que, sei lá, essa garrafinha naquele estado... Sim, vou dar um exemplo bem esdrúxulo mesmo. Tipo, sei lá, ela me traz um sentimento ruim. Não gosto. E aí, simplesmente, o Flávio mexe aquela garrafinha ou então fala algumas coisas pra mim que me faz perceber. Puxa, é verdade. Essa realidade que eu tinha na minha cabeça em relação à garrafinha naquele ângulo não tem nada a ver. Não é essa realidade dessa maneira como eu tô vendo.
de outro ângulo, é de outra forma, ressignificou aquela maneira como eu enxergava. Então eu estava vendo no ângulo aqui, agora eu estou vendo de outro ângulo. Então não me traz mais aquela realidade ruim, negativa, pesada. Traz uma percepção alterada. Alterada no sentido de diferente. Que não é nada ruim, tá? É só uma forma de você perceber os fatos e acontecimentos que acontecem na tua vida. Sabe quando acontece alguma coisa sei lá, digamos, você briga com alguém. Aí, daqui a pouco, tipo, os ânimos acalmam. Você percebe, poxa, aquela briga não foi pra tanto. Não era tanto. Não era pra tanto. Foi tão desnecessário. Tipo, a gente discutiu por uma coisa tão besta. Ou seja, a realidade, naquele momento o calor da emoção, tudo tava de uma maneira. Aí depois, quando a poeira baixou, a percepção da realidade, daquilo que aconteceu naquele momento, é outra. Mudou tudo, né? E esse é um ponto, perceber a realidade de uma maneira diferente. E também o outro é a geração de insights. A pessoa ela vai ter um estalo na cabeça ali que vai fazer ela, quem sabe, mudar de vida, mudar de forma como ela vive, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza a hipnose, a pessoa ela pode, dentro da mente dela, ter um insight de algo que ela nunca teve na vida dela. Por exemplo, a pessoa ela tem hábitos de vida horríveis. Vamos imaginar assim, a pessoa é obesa, sedentária, fuma, bebe e tem problemas cardíacos. É uma pessoa que está propensa a infartar ou ter um derrame, uma coisa grave. Se ela não tiver um insight de transformação, o risco dela ter problemas de saúde é muito maior. O que às vezes acontece para essa pessoa mudar de vida? Às vezes é um susto. Às vezes a pessoa ela acaba infartando, sobrevive àquilo, daí ela se liga, ela fala, opa, preciso mudar minha vida. Se eu não mudar minha vida, eu vou acabar morrendo, vai ser horrível, né? Então, o que a hipnose ela faz dentro da nossa mente? Quando a gente trabalha os aspectos de visualização, de terapia, vivenciando o processo de hipnose, a gente acaba criando insights na nossa cabeça e esse insight é um empurrãozinho que falta para você mudar a tua vida. Então, por exemplo, hipnose pode ser usada para emagrecer? Pode. A pessoa pode perder peso com hipnose? Pode. Porque às vezes falta um insight para ela se alimentar melhor. E a hipnose pode ajudar nesse aspecto. Não é a hipnose que vai no mercado e vai comprar a salada ao invés da pizza. Porém, quando a pessoa tá lá, vai ter algum bichinho falando na cabeça dela o seguinte, olha, eu acho que você tem que comprar salada, lembra daquilo que você vivenciou no estado de hipnose, talvez seja interessante você comprar salada ao invés da pizza, e daí a pessoa vai e toma a atitude visando uma saúde melhor. Então a hipnose ela tem esses dois aspectos, só que ela não vai mexer na mente da pessoa de uma maneira negativa, não é que ela vai mexer na mente da pessoa, ela vai trabalhar realidades em que a pessoa sabe que vai ter benefícios. E o nosso corpo, a gente vai fazer de tudo para ser congruente com esse pensamento que a hipnose nos deu. Então, quando a gente fala realmente de mexer na cabeça da pessoa, a gente está falando em realmente fazer com que a pessoa experimente uma realidade nova que vai trazer benefícios para ela. Entendido? Espero que sim. Tá? Tem algum outro medo, algum outro mito, alguma outra coisa da hipnose que você lembra? Perder o controle, ficar preso, contar segredos. Ir e nunca mais voltar. Mas aí entra na questão de ficar preso também, né? Mas a pessoa, ela fala exatamente essa frase. Eu tenho medo de não voltar mais, eu tenho medo de ir e não voltar. Então, o fato é que você nunca vai voltar. Porque você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. O que vai acontecer é a tua mente que vai fazer um passeio. Só que a mente ela vai fazer um passeio dentro do contexto de vida, dentro da sua própria mente. Então você vai abordar pensamentos, imaginações, questões relacionadas às tuas vivências. Então você vai passear dentro da sua mente, mas você não vai para lugar nenhum. Então não precisa se preocupar com isso aí não também. Bem, pessoal, esses são os principais medos e mitos que a gente identifica dentro do dia a dia, conhecendo a hipnose, falando sobre a hipnose. Mas olha só, a gente vai se aprofundar em cada medo e mito com vídeos um pouco mais específicos, mais aprofundados, para a gente entender mais o porquê que as pessoas
tem determinado tipo de receio com relação à hipnose. A gente vai se aprofundar um pouco mais, então se você tem interesse em querer entender um pouco mais sobre a hipnose, é só acompanhar os vídeos que a gente vai dividindo aqui. E se você tem algum outro medo, receio, que nem eu tinha falado anteriormente, deixa aqui nos comentários, porque aí a gente pega esse medo específico, porque às vezes a gente está tão acostumado com alguns medos e mitos mais clássicos, mais comuns, que as pessoas perguntam pra gente, que às vezes alguns acabam estando no nosso ponto cego. Então deixa aqui pra gente que vai ser de grande valia, vai ser extremamente útil para nós e para você. Fechado? Então, continua acompanhando os vídeos aqui do Casal Hipnose, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais, a gente está sempre dividindo muita informação com todos vocês. Compartilha esse vídeo para quem você acha que vai se beneficiar de todo esse conhecimento e continua acompanhando aí o nosso canal para você saber mais sobre hipnose e principalmente como que você combate aquele cansaço que está destruindo com a sua vida, que está fazendo você perder tempo na sua vida. Então continua acompanhando os nossos vídeos para você entender como combater esse cansaço aí. Eu iria além, não é nem combater, é vencer o cansaço. Descansa que você vai ver o boom que a tua vida vai dar. E a gente vai ensinar você como, tá bem? Então, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.